Atenção, nação rubro-negra. Antes de tudo, pare tudo o que estiver fazendo agora. Se você é flamenguista de verdade, precisa ouvir até o fim o que temos para contar. O que está acontecendo nos bastidores do Flamengo é mais sério do que você imagina. E não é só sobre futebol. É uma reviravolta explosiva que pode colocar o clube de cabeça para baixo. Mas antes de te revelar tudo, e eu prometo que você vai ficar em choque, inscreva-se agora no canal Bastidores do Mengão Notícias. Ative o sininho das notificações e comenta aqui embaixo. Você acredita que Pedro está sendo injustiçado dentro do Flamengo? Pois prepare-se. A história que você vai ouvir agora não é apenas sobre um atacante insatisfeito. É sobre uma bomba silenciosa prestes a detonar no coração da Gávea. Uma verdade desconfortável, enterrada por anos, que agora começa a vir à tona. O camisa 9 que marca, mas não é ouvido. O nome é Pedro Guilherme, maior artilheiro do futebol brasileiro desde 2020. O homem que carregou o ataque do Flamengo em diversas ocasiões. O mesmo que marcou 92 gols com o manto sagrado, foi artilheiro da Libertadores, campeão de tudo. Mas, ironicamente, também é o mesmo Pedro que, pasmem, hoje tem o 102º maior salário do futebol brasileiro. Isso mesmo que você ouviu, 102º. Não, você não está maluco. Mesmo à frente de nomes como Cano, Gabigol, Hulk e Yuri Alberto em número de gols desde que chegou ao Flamengo, Pedro segue desvalorizado como se fosse apenas mais um jogador de composição de elenco. E se isso já soa como um desrespeito, espera até entender a profundidade dessa ferida aberta. Fontes internas garantem. Pedro já chegou ao clube em 2020 com o 26º maior salário do país, um valor considerado razoável. Mas o tempo passou, os gols vieram, os títulos também, e a valorização? Nada, zero. O contrato foi renovado em 2023, é verdade, mas com um reajuste considerado simbólico, incapaz de acompanhar sua crescente importância dentro e fora de campo. Hoje ele ganha menos do que 17º companheiros de elenco. Isso mesmo que você ouviu. Está atrás de nomes como Alan, Rossi e até Luiz Araújo. O Pedro que decide partidas recebe menos que reservas, e esse cenário foi o estopim de uma crise sem precedentes. A situação chegou ao limite. Nas últimas semanas, o caldeirão ferveu de vez. Felipe Luiz, técnico do Flamengo e ídolo da torcida, criticou publicamente Pedro pela sua postura nos treinos. A frase soou como veneno no vestiário, um corte profundo na relação entre os dois. O camisa 9, que ainda tentava manter-se em silêncio, finalmente explodiu. Falta de respeito. Esta foi a resposta direta e enfática de Pedro nas redes sociais. O jogador deixou claro, não aceitaria ser exposto daquela maneira, sem diálogo interno, sem respaldo, sem consideração. E o que aconteceu depois foi cortado da lista de relacionados contra São Paulo e Santos. Coincidência? Claro que não. As palavras de Felipe Luiz ecoaram não só nas arquibancadas, mas nos bastidores. Jogadores procuraram a diretoria para questionar o tratamento dado a Pedro. Alguns, inclusive, cogitaram protestar internamente. O ambiente ficou tenso, carregado, insustentável. E quando tudo parecia que não podia piorar, uma ligação mudou tudo. Do outro lado do mundo, em Riad, na Arábia Saudita, Jorge Jesus, aquele que sempre admirou o atacante, entra em cena e pergunta: Pedro quer vir? O interesse não é novo. Jorge Jesus sempre admirou o atacante e agora, com a crise exposta, viu a oportunidade perfeita para tirá-lo do caos do ninho do urubu. O Al Nassr prepara uma proposta irrecusável, 18 milhões de euros. O Flamengo hesita. Mas por quanto tempo? Fontes próximas do staff do jogador garantem: Pedro vê com bons olhos a ida para a Arábia Saudita, trabalhar novamente com o JJ, longe da crise, com um salário digno de sua carreira. O Zenit da Rússia também monitora, mas o português saiu na frente. O Flamengo, por sua vez, já não esconde mais. Está disposto a negociar. A diretoria sabe que o desgaste é irreversível, que a relação entre Pedro e Felipe Luiz não tem mais volta. E que, se insistirem na permanência, o vestiário pode implodir. A saída de Pedro é uma questão de tempo. E o que isso representa para o Flamengo? Muito mais do que a simples perda de um atacante. É a quebra de um símbolo, o fim de um ciclo. Pedro não é só o goleador do time,
É o jogador que torcedores defendem, que famílias compram camisa com um nome nas costas. É o ídolo silencioso, que nunca fez escândalo, que preferiu responder com gols. Mas agora, até ele cansou. E enquanto a diretoria avalia propostas, Felipe Luiz permanece firme, quer um elenco com jogadores mais intensos, mais modernos. A questão que fica é: será que intensidade supera talento? Será que vale a pena abrir mão de um dos maiores artilheiros da década em nome de um esquema tático? A resposta talvez venha breve. A janela de transferências está aberta até o fim de agosto e nos bastidores o Flamengo já se movimenta para buscar reposições. Fala-se em nomes da Europa, da América do Sul, mas nada concreto. Porque, sejamos sinceros, substituir Pedro não será fácil, não mesmo. E enquanto isso, a torcida se divide. Há quem defenda Felipe Luiz, apontando uma possível queda de rendimento de Pedro, mas há também, e em peso, quem vê nessa saída iminente uma traição, um erro de gestão, um desprezo ao ídolo. E você, torcedor, de que lado está? O futuro do Flamengo está em jogo. A decisão de manter ou liberar Pedro pode ser o ponto de virada da temporada. Uma escolha que vai refletir não só no desempenho em campo, mas no clima dentro e fora do clube. Porque mais do que gols, Pedro representa a identidade. E quando um clube começa a perder isso, é sinal de que algo muito mais profundo está errado. Pedro não quer sair do Flamengo, mas também não aceita mais ser ignorado. A negociação com o Al Nassr é a válvula de escape de uma crise que se arrasta há meses. E a chegada de Jorge Jesus como possível salvador não é coincidência, é consequência. A diretoria sabe que, se não agir com inteligência, pode perder mais do que um jogador. Pode perder a confiança da torcida, o equilíbrio do elenco e até mesmo o respeito de outros atletas que silenciosamente observam tudo o que está acontecendo. Este é o momento em que o Flamengo precisa se olhar no espelho. A camisa pesa e, com ela, vem a responsabilidade de honrar quem honra esse peso. Pedro merece mais e a torcida merece respostas. Agora que você já sabe de tudo isso, responda nos comentários. O Flamengo deve vender Pedro ou deveria valorizar quem sempre entregou em campo? E mais importante ainda, inscreva-se no canal Bastidores do Mengão Notícias, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todos os rubro-negros que você conhece, porque essa história ainda vai dar muito o que falar. E você acaba de ouvir ela antes de todo mundo.